do Rosário, um momento de fé e comunhão. Apoio Cultural. Rede Compras. É barato demais. Fronteira Engenharia. Há mais de 20 anos construindo grandes empreendimentos. Esta celebração tem as seguintes intenções. Em ação de graças, Flávio Souza de Oliveira agradece pela cura da Covid, pelos 95 anos de vida de Maria do Socorro Claudino Braga, pela recuperação da cirurgia de João Marcos de Freitas Nascimento. Pedro Emanuel agradece pela sua aprovação no curso de Engenharia Química, pelos 97 anos de vida de Maria Inácia Coelho. Agradecimento pela intercessão de Santa Dulce dos Pobres, pela cura da Covid de Márcio Antônio Raulino. William Wagner agradece por graça alcançada, pelo êxito da cirurgia de Ian Caluete Marinho, pela aprovação do Enem de Amanda Caluete Guimarães. Pedidos. Fernanda Freitas pede para alcançar uma graça. Aniversário natalício. Carmen Emanuele Dantas Rocha. Maiara Larissa. Maria de Fátima dos Santos Silva. Isabelle Maria Barros Barbosa. Alba Ledano dos Santos. Cláudio Porto. Eliane Maria de Souza. Fabrício Mendes Fernandes, Maria da Guia Costa Alves, Maria das Graças Tavares de Melo, Maria do Socorro Braga Gouveia, Maria do Socorro Melo Santos, Irmã Ana Lúcia dos Santos. Intenções pela saúde. Rosemary Almeida Barbosa, Max Alain Cornélio de Araújo, João Ramalho de Moura, João Alves Dias, Nadir Santiago, Tadeu Licarião e Fernando Antônio Freitas, Micheline Leite Barros, Landri Filho, Yaci Mota e Leandro Mota, Tony de Lira Zegas, Leonísia Fernandes, Maria do Socorro Fernandes, Silvino Araújo Barbosa, Guilherme Henrique Silveira e Silva, Leila Brasileiro, Marta Menezes de Melo, Maria José, Carina Ribeiro Rego Vilarim, Anderson da Silva Araújo, Ian George Gomes Barbosa, Fernando Roberto de Brito, Joaquim Barbosa, Gustavo Antônio Raulino, Raimundo Maciel, Socorro Maciel, Padre José Barros, de Pernambuco. 7º dia de falecimento, Elizabeth Leal Guimarães, Moisés Azevedo de Lemos, Maria Helena de Vasconcelos Santos, Francisco Lopes de Souza, Gênesis Luna Filho, Edivaldo de Oliveira Maciel, José Cardem, Flávio Fernando de Oliveira, José Joaquim do Nascimento Neto, Josinaldo Lourenço da Silva. 30º dia de falecimento, Felipe Adelino, Maria Silene Japiaçu de Assis, Maria José Campelo Cabral, José Maurício Sobrinho, Eurípides Rodrigues Sampaio, Marlene Valdevino da Silva, Dalila de Medeiros Franklin, Maria Celeida Veloso, Hilda Guimarães. 1º ano de falecimento,
Genival Barros. Outras intenções de falecimento: Marlene Domingos de Lira, 2 anos. Francisco de Assis Costa. Ivanilda Brito Santana. Querumbina Vale. Geraldo Edson Araújo, 24 anos. Rita Almeida Barbosa, 15 anos. Adalberto Farias de Albuquerque, 3 anos. Tarso Donato. Lorena Freire Borba, 21 anos. Valdo Tomé de Souza, 2 meses. José Ribamar Barbosa Diniz, 11 meses. João Francisco Amorim, 10 anos. Renale Fernanda Almeida Oliveira, 9 meses. José Augusto Claudino da Silva, 10 meses. Maria Lídia de Medeiros. Brasilina Mangueira Braga, 2 anos. Rita Severina da Conceição, 4 meses. Amaro Clementino de Lucena, 9 meses. Maria dos Santos Lima, 6 meses. Regina Feitosa, 6 anos. Eugênia Claudino. Benedito Raimundo de Brito, 1 ano e 3 meses. Antônio Milton dos Santos Dantas. Eurides Alves de Figueiredo, 14 anos. Maria das Neves Mota, 2 anos. Maria das Neves Veiga. Maria José Sales Bezerra, 2 anos. Severino Galdino Sales. Jurandir Sales Bezerra. Josefa Lourenço da Silva. Clementino Augusto Filho. Maria Ubaneide Sales. José Walter Sales. Maria Chaves de Sales. José Félix da Costa. Cleuderi Barbosa da Costa. Cleudeci Barbosa da Costa. Cleudson Barbosa da Costa. Paulo de Moraes Castanha. Genildo Barros de Oliveira. Bernardino Bandeira. Outras intenções de falecimento: Dimas Bandeira. Olívio Bandeira. José do Nascimento Delfino. Maria Delfino do Nascimento. Miguel Oscar do Nascimento. Alexandre Magno Nascimento. Daniel Lopes da Silva. Carlos Alberto Agra Filho. Maria Tiburtino Melo Alves. Meus irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. A liturgia convida-nos a ingressar no mistério da ressurreição de Jesus pela porta da Escritura. O Evangelho dirá que Jesus abriu a inteligência dos discípulos para compreender a Escritura que fala da ressurreição. É a própria palavra que prioriza o ouvir, o refletir e o meditar, em comparação com a ver, com a visão ou com as aparições. É pelo contato com a Escritura que acontece o crescimento da fé e a observância dos mandamentos. Com alegria, iniciemos a nossa celebração cantando. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós, para manter viva a chama do amor que reside em cada cristão a caminho do Pai.
Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Acolhemos também, saudamos os que nos acompanham pela TV Itararé, pelos nossos canais no YouTube. A sabedoria de Deus que está no meio de nós e abre nossa inteligência para entender as Escrituras, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu. Meus irmãos e minhas irmãs, coloquemos diante do Senhor nossas preces, nossas intenções, nossos clamores, nossas perdas. Coloquemos diante do Senhor também aqueles que estão doentes, os que estão aflitos, com medo. Que o Senhor acolha nossas orações pelos nossos amigos, pelos que estão pelos hospitais também. A fé na ressurreição do Senhor acontece pela compreensão da Escritura. A compreensão da ressurreição de Jesus não se fundamenta em visões ou em aparições, mas na compreensão da Escritura. Rezemos hoje invocando o Espírito Santo para abrir nossas mentes e compreender a Escritura, fonte da nossa fé na ressurreição do Senhor. E no início desta santa celebração, peçamos perdão e invoquemos a graça da nossa conversão. Senhor, tende piedade dos corações arrependidos. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Jesus, tende piedade dos pecadores tão humilhados. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Senhor, tende piedade, intercedendo por nós ao Pai. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Deus, Pai compassivo, tenha compaixão de nós, para que, fortalecidos pelo vosso perdão, possamos testemunhar alegremente a ressurreição de vosso Filho e participar da vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos.
nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Apóstolos, dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Ó Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo, e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E disso nós somos testemunhas. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Palavra do Senhor. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça. Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição. Atendei-me por piedade e escutai minha oração. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de
sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Muitos há que se perguntam quem nos dá felicidade. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Eu tranquilo vou deitar-me e na paz logo adormeço, pois só vós, ó Senhor Deus, dai segurança à minha vida. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Leitura da primeira carta de São João. Meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Para saber que o conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Revelai-nos o sentido da Escritura, fazei o nosso coração arder quando nos falardes. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho.
E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Meus queridos irmãos e irmãs, os que estão aqui à Igreja do Rosário, também os que estão nos acompanhando à distância pela TV Itararé, primeiro lembrar daquele fato doloroso no qual o povo lá no Antigo Testamento esperou o Messias, mas não foi capaz de acolher. Isso é um fato histórico. Eles esperaram o Messias, mas quando o Messias chegou, não foram capazes de acolher o Messias. E a consequência disso foi desastrosa. Na primeira leitura tirada dos Atos dos Apóstolos, vemos a confirmação. Diz o seguinte: vós rejeitastes o santo, o justo, vós matastes o autor da vida. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos. Então, meus irmãos, o povo de Deus não foi capaz de reconhecer o Messias e o entregou a Pilatos, que o mandou crucificar. Claro que ninguém deve culpar ninguém por isso. A própria palavra do Senhor afirma: eu sei que agis por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. É um mistério isso, não é? Um mistério muito grande. Na rejeição daquele povo que terminou levando Jesus à cruz, o plano de Deus estava sendo cumprido. Que grande mistério esse! O próprio Senhor afirma isso no Evangelho de hoje, dizendo: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. Mas por que tinha que ser assim? Por que o plano de Deus teve que passar pela cruz tão fria, tão humilhante, tão dolorosa e tão sofrida? Essa é a pergunta. Meus irmãos, hoje procuremos contemplar um pouco a cruz de Cristo, o mistério da cruz de Cristo. Lembrando desse detalhe, a cruz fazia parte do plano de Deus. Primeiro porque nela se manifesta o que o pecado fez com o homem, e do que o homem pecador
se tornou capaz, ou seja, de matar Deus. Matar Deus e se desgraçar, não é? Desgraça é a ausência da graça, não é? Desgraça. A humanidade pecadora, essa que está aqui, né? A nossa, não é só aquela lá de trás do Antigo Testamento, onde eles não aceitaram e entregaram para o matar. Não, é essa humanidade aqui, se fechou de tal modo para Deus, que até hoje continua o matando, através dos pecados, dos nossos pecados. E o pior, o pensamento e a lógica do mundo atual continua sendo o mesmo, de massacrar Deus, de ridicularizar o próprio Deus, de matar Deus dentro do coração do homem e do mundo inteiro. Desde o início da história, que temos matado Deus, que temos renegado Deus, desobedecido a Deus e continuamos desobedecendo, colocando Deus no último lugar. Mas quando fazemos isso, meus irmãos, nos destruímos, nos desfiguramos. É como se construísse a vida sobre a areia, não fica em pé. Quem exclui Deus da sua vida é a mesma coisa de construir sobre a areia. Na cruz de Jesus, Deus nos mostra isso, a gravidade do nosso pecado, o desastre do que é fechar-se para Deus. Então, meus irmãos, no mundo que brinca de pecar, não é? Brinca de pecar o nosso mundo, não é? Brinca com o pecado, um mundo que não leva a sério a gravidade do pecado. Hoje somos convidados a olhar para a cruz e perceber o que é que o pecado provoca, onde o pecado pode chegar. Lembrem-se daquela frase de São Pedro, uma frase emblemática que está nos Atos dos Apóstolos: vós matastes o autor da vida. Com o nosso pecado matamos aquele que é a própria vida, não só o autor, ele é a vida. E matando a vida, matamos a nós mesmos, não é? Meus irmãos, mas a cruz não só revela essa tragédia do pecado do homem, mas a cruz revela também onde Deus é capaz de ir por nós, onde Deus é capaz de chegar por nós, ou seja, é capaz de entregar a vida, de dar a sua vida por nós. No seu Filho, o Pai nos entrega tudo que Ele tinha de mais precioso, a própria vida do seu Filho, do seu amado Filho, feito homem, feito dores, homem das dores, humilhado, derrotado por nós. Foi assim, Deus chegou até esse ponto. Como nós somos amados por Deus, essa é uma outra conclusão. O quanto nós somos amados, o quanto Deus nos leva a sério, o quanto Deus foi capaz de descer para nos procurar, para nos encontrar. Então hoje contemplemos a cruz e sejamos gratos a Deus que se entrega dessa forma, se entrega assim para nós. Finalmente, uma outra conclusão que se tira da cruz, que se vê revelada na cruz, é a fidelidade de Deus. Na cruz nós descobrimos o quanto Deus é fiel. O próprio nome de Deus se chama fidelidade e amor. Primeiramente, fidelidade e amor do Pai em relação ao Filho. Ao Filho amado que se entregou ao Pai por nós,
Por nós, Deus Pai o ressuscitou e deu-lhe a glória. É o que os Atos dos Apóstolos anunciou hoje, dizendo: o Deus de nossos pais glorificou o seu servo Jesus. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Então, o filho entregue ao Pai com todo abandono, com toda confiança, o filho feito homem das dores, agora é glorificado pelo Pai, que o coloca no mais alto ponto da glória. Vejam que Deus jamais abandona os que a Ele se confia. Deus não é só fidelidade ao Filho, do Pai ao Filho, mas é também fidelidade para conosco. É amor para conosco. Tudo quanto aconteceu com o Filho na cruz foi por quem? Por nós. Foi para ser fiel a nós, foi para nos salvar. E nos salvar da pior miséria do pecado. Foi para que nós encontrássemos a purificação, a expiação, a justificação. Tudo foi por nós. E a palavra de Deus insiste nisso. Na segunda leitura da primeira carta de São João diz: se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Até Jesus afirmou no Evangelho de hoje que no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. Meus irmãos e minhas irmãs, na cruz em Cristo e na ressurreição, Deus nos concedeu o perdão de todos os pecados. Então, o que é que temos para fazer depois de escutar isso? Depois de perceber o tamanho desse amor de Deus por nós, o tamanho dessa graça que Ele dispensou para a nossa vida, 3 coisas são necessárias na vida do cristão. Primeiro, não fazer como aqueles que esperaram, mas não o acolheram. É preciso crer em Jesus, crer que Ele é de verdade o enviado do Pai, crer que Ele morreu e ressuscitou. Quem crê em Jesus, quem diante dele se reconhece pecador e o acolhe como Salvador, e nele coloca a sua vida, também nele encontrará o perdão para a sua vida, o perdão que vem da cruz e da ressurreição. Então, a primeira coisa é crer em Jesus. Segunda, viver na palavra do Senhor. É necessário viver na palavra do Senhor. A segunda leitura diz: para saber se o conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Naquele que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Meus caros irmãos, a fé não é um sentimento, não é uma teoria. A fé é compromisso sério, radical. Se fosse teoria, quem sabe de cor salteada da Bíblia, não é? Só como teoria, poderia dizer que tem fé. Mas nem todo mundo que sabe de cor salteado a teoria, a teologia, tem fé. Às vezes a gente pensa que tem fé, mas não é, fé não é isso. A fé, ela se expressa, ela é concreta no nosso dia a dia. Então, como é que se conhece se uma pessoa vive na palavra do Senhor? Pelas obras, pelo que ela faz. A gente sabe se uma pessoa vive os mandamentos pelo que ela vai fazendo no dia a dia. Às vezes nós somos muito religiosos, mas não temos compromisso de fé. Uma coisa é ser piedoso, né? Parecer-se com uma pessoa piedosa, religiosa. E outra coisa, bem diferente, é ter fé de verdade. É se preocupar com o próximo.
é deixar que a fé apareça na vida da pessoa. Então, primeiro crer em Jesus, depois viver na palavra do Senhor e, em terceiro lugar, testemunhar Jesus morto e ressuscitado. Vós matastes o autor da vida, dizia o texto, mas Deus o ressuscitou. Vós sereis testemunhas de tudo isso, dizia Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, nós não conhecemos Jesus de um modo teórico. Nós o experimentamos. Nós experimentamos Jesus na palavra e nos sacramentos, sobretudo na Eucaristia. E não só depois que eu fiz a primeira comunhão é que eu comecei a experimentar a força de Jesus. Não, no batismo eu já recebi, e vocês também, a força do Espírito do ressuscitado. Ele está em nós. Essa força tem que se expressar. Como? Continuando a ação de Jesus em nós. Eu tenho dito desde o primeiro dia da Páscoa, só há uma forma de dizer ao mundo que Jesus está vivo, de convencer o mundo de que dentro de nós tem uma força, e essa força é do Cristo. É se o bem acontecer, a bondade acontecer na vida dos cristãos. Porque quem não conhece a palavra, quem não conhece a força do Senhor, se essa pessoa olha para os cristãos e percebe uma vida que não tem diferença, vai se converter por quê e para quê? Agora, se olharem para a vida dos cristãos e perceberem que essa força misteriosa dentro de nós é capaz de fazer perdoar, de acabar com a vingança, de nos fazer solidários, de inquietar o nosso coração quando o outro sofre, isso sim converte, porque isso é fé comprometida com a vida, fé que se expressa. Vamos pedir ao Espírito do ressuscitado que essa força seja derramada continuamente sobre nós, para podermos ser testemunhas. Primeiro, crer de verdade, que Ele nos ajude. Segundo, que possamos obedecer os mandamentos, a palavra. E em terceiro lugar, que esse testemunho apareça para o mundo na nossa vida. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Com muita confiança apresentemos nossos pedidos ao Pai, para que possamos ser testemunhas vivas da ressurreição de seu Filho Jesus. Digamos: ó Pai, fortalecei-nos com o vosso amor. Ó Pai, fortalecei-nos com o vosso amor. Pai de bondade, vós que ressuscitaste Jesus dentre os mortos, dai-nos a graça de testemunhar com palavras e com nosso modo de viver a ressurreição em todos os momentos de nossas vidas. Rezemos. Ó Pai, fortalecei-nos com o vosso amor. Pai misericordioso, que conheceis as necessidades da vossa igreja, fazei brilhar o esplendor de vossa luz sobre nosso Santo Padre, o Papa Francisco, concedendo-lhe graças e luzes de que ele mais necessita como pastor supremo de toda a igreja. Rezemos. Ó Pai, fortalecei-nos com o vosso amor. Pai amoroso, amparai-nos sempre com vosso amor, para que possamos testemunhar a ressurreição de Jesus
pelo serviço aos necessitados e pela prática dos mandamentos. Rezemos. Ó Pai, fortalecei-nos com o vosso amor. Pai, fonte de toda alegria, derramai sobre todos nós a alegria de encontrar Jesus vivo e ressuscitado em nossos irmãos e irmãs que sofrem as agressões deste mundo. Rezemos. Ó Pai, fortalecei-nos com o vosso amor. Pai, fonte de toda conversão, derramai-nos nos nossos corações, de todos os leigos e leigas, a chama da fé e do amor para testemunhar alegremente a ressurreição de vosso Filho, Jesus. Rezemos. Ó Pai, fortalecei-nos com o vosso amor. E rezemos em ação de graças por Flávio Souza, que agradece a cura da Covid, também pelos 95 anos de Maria do Socorro Claudino Braga, Dona Socorro, que é nossa vizinha, nossa paroquiana. Rezemos por ela, 95 anos. Pela ação da cirurgia de João Marcos de Freitas Nascimento. Também por Pedro Emanuel, que agradece a aprovação num curso de Engenharia Química. Pelos 97 anos de vida de Maria Inácia Coelho, também rezemos por Dona Maria Inácia. Agradecimento pela intercessão de Santa Dulce dos Pobres pela cura da Covid de Marco Antônio. Por William Wagner, que agradece uma graça, pelo êxito de uma cirurgia de Ian Caluete, pela aprovação no Enem de Amanda Caluete. Fernanda Freitas, que pede para alcançar uma graça. Pelos aniversariantes também de hoje, Carmen, Emanuela, Maiara, Maria de Fátima dos Santos, Isabelle, Maria, Alba Ledano, Cláudio Porto, Eliane Maria, Fabrício Mendes, Maria da Guia Costa, Maria das Graças Tavares, Maria do Socorro Braga, Maria do Socorro Melo Santos, irmã Ana Lúcia das Damas. Pela saúde de Rosemary, de Max Alain, João Ramalho, João Alves, Nadir, Tadeu, Fernando Antônio, Michele Leite, Landri Filho, Iaci, Leandro Mota, Tony de Lira, Leonísia, Maria do Socorro Fernandes, Silvino Araújo, Guilherme Henrique, Leila Brasileiro, Marta Menezes, Maria José, Karina Ribeiro, Anderson da Silva, Ian George, Fernando Roberto, Joaquim Barbosa, Gustavo Antônio, Raimundo Maciel, Socorro Maciel, Padre José Barros, também por Socorro e Ivan do Ministério da Eucaristia. Pelos falecidos, os que faleceram há poucos dias, 7º dia de Elizabeth Leal Guimarães, Moisés Azevedo de Lemos, Maria Helena de Vasconcelos Santos, Francisco Lopes de Souza, Gênesis Luna Filho, Edvaldo de Oliveira Maciel, José Cardem, Flávio Fernando de Oliveira, José Joaquim do Nascimento Neto, Josinaldo Lourenço da Silva, todos celebrando o 7º dia de falecimento. 30 dias de Felipe Adelino, de Maria Silene Japiaçu de Assis, Maria José Campelo Cabral, José Maurício Sobrinho, Eurípedes Rodrigues Sampaio, Marlene Vino da Silva, Dalila de Medeiros Franklin, Maria Celeida Veloso, Hilda Guimarães. Também 1º ano de Genival Barros. Que Deus conforte os familiares destes que partiram há pouco tempo. Também temos outros falecidos aqui de mais tempo. E eu preciso dizer pelo menos o primeiro nome dessas pessoas, porque tem muita gente acompanhando hoje, tanto em Campina Grande como nas cidades vizinhas. São pessoas que nos pedem para rezar pelos seus.
Marlene Domingos, Francisco de Assis, Ivanilda, Querubina, Geraldo, Edson, Rita Almeida, Adalberto, Tarso Donato, Lorena Freire, Valdo Tomé, José Ribamar, José Francisco, Renale, José Augusto Claudino, Maria Lídia, Brasilina, Rita Severina, Amaro Clementino, Maria dos Santos, Regina Feitosa, Eugênia Claudino, Benedito Raimundo, Antônio Milton, Eurídice Alves, Maria das Neves Mota e Maria das Neves Veiga, Maria José Salles, Severino Galdino, Jurandir Salles, Josefa Lourenço, Clementino Filho, Maria Ubaneide, José Walter, Maria Chaves, José Félix, Gleuderi, Gleudeci, Gleudson, Paulo de Moraes, Genildo Barros, Bernardino, Dimas, Olívio, José do Nascimento, Maria Delfino, Miguel Oscar, Alexandre Magno, Daniel Lopes, Carlos Alberto Agra Filho, Maria Tiburtino Melo Alves, pelos nossos falecidos, por todos aqueles que partiram, rezemos, coloquemos diante do Senhor estas pessoas, seus familiares. Divino Salvador Jesus Cristo, concedei-nos sacerdotes santos, inflamados no fogo do vosso amor, totalmente doados à edificação da vossa igreja. E vós, ó Maria, Mãe dos sacerdotes, vós que sois a onipotência suplicante, socorrei-os a todos nos trabalhos e dificuldades em que se encontrarem. Virgem Mãe, Rainha dos Apóstolos de Jesus, aumentai nas famílias o respeito e o amor ao sacerdócio, suscitai novas vocações sacerdotais, guiai segundo o amor do vosso coração os nossos seminaristas, para que sejam mais tarde dignos ministros do altar, santos e dedicados pastores do povo cristão, assim seja. Acolhei, Pai de bondade, estes nossos pedidos, nossas orações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Fiquemos sentados, meus irmãos, e vamos neste momento fazer nossa partilha, abrir o coração para generosamente colaborar com a igreja. Os que nos acompanham à distância, no vídeo, na tela, vocês podem ver o Pix. A chave Pix do Rosário é pixrosariocg@gmail.com. pixrosariocg@gmail.com. Cantemos o canto do ofertório. Bendito sejas, ó Rei da Glória, ressuscitado, Senhor da Igreja. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Vidas se encontram
seja para ti, ó Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo nossa Páscoa foi imolado. Por ele os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino dos céus se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo do Sênio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos: tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos
Por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Era preciso que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressurgisse dos mortos, e que em seu nome fosse pregado a todas as nações o arrependimento para o perdão dos pecados. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvos. Ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. Senhor, nós repetimos como Ele fez, gestos, palavras, até que volte outra vez. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena
ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. Este banquete alimenta o amor dos irmãos e nos prepara a glória do céu. Ele é a força na caminhada pra Deus. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam reencontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações. E diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abrirão os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, ele ressuscitou. Aconteceu sem mesmo esperar, ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações. E diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção.
Deus ao partir do pão. Já não chores, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos pedir a Nossa Senhora que interceda por aqueles que partiram. Também interceda pelos seus familiares, pelo conforto espiritual dos seus familiares. Hoje completa um mês que Felipe foi ao encontro de Deus. Saudades, lembranças, dor. Não está sendo fácil suportar a ausência física dele nessa caminhada da vida. Mas Deus tem nos amparado e nos guiado. A vontade de Deus tem seus mistérios, mas seguimos confiantes que apenas Ele sabe todas as coisas. Os 49 anos que Felipe partilhou com todos foram maravilhosos e nos conforta saber que Ele sempre estará vivo em nossos corações. Eternas saudades da esposa, filhos, pais, irmãos, familiares e amigos. Que seja extensiva essa mensagem aos familiares também de vocês, os entes queridos que já partiram, que vocês sintam também que eles estão vivos na memória, nas coisas boas que ficaram, nas lembranças boas, no bem que essas pessoas comunicaram quando estavam conosco. Santo Agostinho tem uma mensagem bonita, conhecida por muitos, que ele fala exatamente como se fosse a pessoa que faleceu dizendo: não me tratem diferente, né? Continuem vivendo. Então é assim que a gente hoje termina essa Santa Missa, pedindo ao Senhor que nos dê uma fé confiante na ressurreição, fé que realmente tem convicção de que a vida não termina com a morte, de que os justos estão nas mãos, eles estão nas mãos de Deus. Então peçamos a Nossa Senhora rezando: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Quero apenas pedir de uma forma concreta que quem puder colaborar com as cestas básicas que estamos ajudando as famílias, você pode trazer no Rosário. Segunda é fechado, mas de terça em diante a gente tem a secretaria sempre aberta. Pode trazer em alimentos, material de limpeza, higiene também, as pessoas necessitam. Ou faça um Pix para pixrosariocg@gmail.com e coloca o comprovante para o telefone da paróquia, é o WhatsApp 3321-3445. É muito conhecido e fácil de achar esse telefone. Querendo que a gente identifique o comprovante que é para caridade, tem que mandar, ou pelo menos mandar deixar alguma coisa, tá certo? Muito obrigado.
Desde o início da pandemia, é preciso dizer isso, nós já distribuímos em torno de 5.500 cestas básicas. Até o ano passado, 4.000. Esse ano já 1.500 cestas básicas. Queremos continuar esse trabalho, esse serviço, porque tem muita gente necessitando mesmo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Rendido, dia a dia se entregar, com os olhos para o alto, daqui menos depender. Para o mundo estamos mortos, nossa vida escondida está em Deus. Nasci pro céu, olhe, olhe mais longe, além do mundo, vou ir pro céu. Missa do Rosário, um momento de fé e comunhão. Apoio Cultural, Rede Compras, é barato demais. Fronteira Engenharia, há mais de 20 anos construindo grandes empreendimentos. E Natal Grana, o aniversário natalício de Maria José Ribeiro Serra, 102 anos, Ludovina de Gaspari, Marilda Baldino de Paiva, e o 7º dia de falecimento de Márcio Andrade e Delcio de Souza Silva, rezando por todos os membros da família Campanha dos Devotos, por todos os que pediram as suas orações, pelas famílias que estão sofrendo com esta pandemia do novo coronavírus, que estão em recolhimento social, pelos profissionais de saúde que atuam nos hospitais e demais profissionais que estão na linha de frente em combate à pandemia, e pela perseverança vocacional dos nossos jovens vocacionados. Que Maria, nossa Mãe, nos ajude todos a celebrar com alegria o santo sacrifício do Senhor.